Shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Iremos ler do versículos 12 ao versículo 21. Glória a Deus. Vamos lá. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Jesus Cristo. Versículo 13. Irmãos, não julgo que o já alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as coisas que estão diante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta a vós. Versículo 16. Porém, naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos as mesmas coisas. O apóstolo Paulo aqui, vamos dar uma pausa aqui no 16. O apóstolo Paulo está usando a própria vida dele como referência. Ele sabia que ele ainda não tinha alcançado a perfeição de ser um verdadeiro seguidor de Cristo, com condutas idôneas, retas. Ele tinha os tropeços dele. Ele tinha algumas falhas ainda cometendo ocultamente. Ele tinha alguns pecados ainda cometendo, possivelmente, né? Posso dizer, possivelmente, porque ele fala, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, porque aos olhos dos outros, aos olhos das pessoas ali em Filipe, ele era perfeito. Mas ele fala, não, eu ainda não alcancei a perfeição. Então o apóstolo Paulo usa a própria vida dele para nos encorajar a permanecermos perseverantes. Paulo fala aqui, ó, prossigo para alcançar. Vocês acham que eu já estou perfeito, mas eu, mesmo assim, eu prossigo para alcançar a soberana vocação de Deus, que é em Cristo Jesus em mim. Independente dos tropeços, nós temos que dar seguimento naquilo que nós desejamos ser para Cristo. Aquilo que Deus fala que nós somos, filhos e filhas amados dele. Independente dos tropeços que cometamos, nós não podemos permanecer nesses erros. Temos que fazer que nem Paulo. Ó. Uma coisa eu faço, esqueço das coisas que ficaram para trás. O Paulo foi um perseguidor da igreja. Ele matou muitos cristãos. Ele deu ordem também para matar muitos cristãos. Mas ele não permaneceu nessa obra. Ele esqueceu. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás. Ele usa como a vida dele como referência. E ele fala, prossigo para aquilo que Cristo me alcançou, que é para alcançar as pessoas, para libertar as pessoas, para fortalecer o cansado, para levantar aquele que caiu, para resgatar aquele que está perdido, para libertar aquele que está cativo. Paulo usou a própria vida dele para que a glória de Deus se manifestava. Só que ele tinha na mente dele, eu não posso ficar preso no meu passado. O meu passado que perseguia. Eu tenho que prosseguir para a soberana vocação. E assim também somos nós. Nós não podemos ficar presos nos nossos erros cometidos do passado. Cometeu um pecado ontem, já foi. Ontem não existe mais. O que existe é o agora. Prossiga para aquilo que Cristo quer que você seja. Um filho de Deus, um verdadeiro filho de Deus adorador, uma verdadeira filha de Deus adoradora. Se arrependa do pecado e prossiga para o alvo que é Cristo Jesus. Ele fala, ó, nós temos que chegar naquilo que é a referência, que é Cristo Jesus. E no versículo 17 ele fala, irmãos, sede meus seguidores, e marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tende em nós. Então Paulo dá uma referência, olha só, mesmo eu reconhecendo que eu também tropeço, mas eu persevero, eu seguro, eu também falo de mim. Por mais que eu possa tropeçar no falar, que eu possa tropeçar no pensar, que eu possa tropeçar em algum modo de agir meu, inconscientemente, eu prossigo. Eu estou aqui todos os dias
fazendo os devocionais, para enviar a palavra de Deus a vós que escutam e recebem esse devocional. Eu prossigo no propósito que Deus colocou em meu coração, que é de levar a palavra dele para as pessoas. Esse é um exemplo que vocês podem seguir. Perseveram. Mesmo independente de alguns tropeços aqui ou ali, persevere. Busque a palavra de Deus todos os dias. Busque comunhão com a palavra de Deus todos os dias. Busque oração com Deus todos os dias. Busque pessoas que tenham referência assim, que tenham perseverança em buscar o reino de Deus. Não fique com pessoas que vão ficar só massageando seu ego e não vão te impulsionar a mudança de caráter, a mudança de conduta. Temos que ter a conduta do céu, a conduta de Cristo em nós. Porque no versículo 18 ele fala: porque há muitos dos quais muitas vezes eu vos digo, e agora digo a vós chorando, que eles são inimigos da cruz. Versículo 19, cujo fim é a destruição, e cujo Deus é o seu ventre, e cuja sua glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. Tem pessoas que só ministram coisas terrenas. Ai, você vai ser vencedor, você vai alcançar isso, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Isso só massageia o ego, não causa transformação na pessoa. E quem ministra isso está ministrando a própria destruição. Não está gerando na pessoa interesse da eternidade, só está gerando na pessoa interesse nas coisas terrenas. Não fique focado nisso. Foque na tua conduta para a eternidade. Busca perseverança naquilo que vai gerar em ti eternidade. Comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com a palavra, comunhão com a oração, comunhão com a obediência em Deus. Não fique com essas pessoas que só querem gerar em ti perseverança para você alcançar um propósito. Isso você vai conseguir se você se dedicar, estudar, se você trabalhar, se você for fiel na sua dedicação. Mas isso é consequência. Agora, a eternidade é gerada na nossa dedicação, na nossa comunhão com o Espírito Santo, na comunhão com Deus, na comunhão com Cristo através da palavra. Porque no versículo 20 ele fala: mas a nossa cidadania está nos céus, onde também nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a sua eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Perdoe-me, que todos nós venhamos buscar as coisas do céu, a comunhão com o Espírito Santo de Deus. As coisas dessa terra é consequência do fruto do nosso trabalho. Se você trabalhar, você tem o seu salário. Se você comprar um carro, você tem que honrar, você tem que dedicar pagando as parcelas do carro ou da moto, o que é que seja. Mas isso é consequência. E também nós temos que buscar a transformação da nossa mente, do nosso corpo, para buscar as coisas celestiais, as coisas eternas, que é a presença do Espírito Santo dentro de nós, a comunhão com a palavra que é Cristo Jesus e o amor, a obediência a Deus. É isso que nós temos que buscar. Amém? Glória a Deus. Ó Eterno Pai, renova dentro de cada um que está assistindo aqui, meu Pai, o Espírito Santo, Pai, que traz entendimento a nós, Senhor, para buscarmos a Tua presença, a Tua comunhão com obediência a Ti e buscar a Tua eternidade, Senhor. Pois breve o Senhor virá, Pai. Amém, Senhor. Daria a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Daria também a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Shalom. Deus te abençoe.